Vocês vão ver que existem inúmeros versículos que falam que quando a gente se converte, aceita Jesus e a gente permite que haja essa morada, quando a gente é batizado com o Espírito Santo, o Espírito faz morada, né? Eu podia simplesmente falar isso aqui, porque eu creio que vocês acreditariam, mas é melhor mostrar na palavra, né? Que quando a gente recebe o Espírito Santo faz morada. Mas imagina que tem ali uns 5 espíritos em volta. Tem uns 5 espíritos ali atormentando a vida da pessoa, fazendo ela se prostituir, fazendo ela se alcoolizar e tal. Beleza, aí ela vai para Jesus, ou alguém ora muito por ela, e aí ela consegue se libertar por um tempo, porque não houve a habitação do Espírito Santo. E aí esses 5, quando voltam, cada um traz mais 7. 5 vezes 7, 35. Então, em vez de 5 ficar atormentando a vida da criatura, agora são 35. Em vez de 5, agora são 35. E assim vai se formando a legião. Por isso que os atos dessa pessoa vai se tornando cada vez pior do que da última vez. Por isso que cada vez que a pessoa está na igreja e cai, está na igreja e cai, está na igreja e cai, ela acaba tendo situações pioradas do que a primeira, do que a anterior. Porque cada vez que ela vai para a igreja, que ela pede socorro, esses espíritos têm que sair. Só que se ela não é batizada com fogo, se ela não cuida para não cair, esses espíritos voltam. Eles não têm poder sozinhos mais para entrar, por isso que cada um traz mais 7. Olha que loucura. Por isso que o cônjuge de vocês, se ele está vivendo se vocês olham para ele assim, meu Deus, eu não reconheço. Ele não bebia, agora está bebendo. Ele não era de festa, agora está fazendo festa. Quando eu conheci ele, ele era um cara tranquilo, agora está mulherengo. Enfim, os espíritos vão trabalhar na vida dele de várias formas. O que essa palavra fala? Fala da casa vazia. Deixa eu fazer uma parábola aqui para vocês. Quando vocês passam na frente de uma casa e a casa está lá abandonada, um gramado crescido, né? A casa tá até, dá para ver que tá suja, tá meio teia de aranha lá, tá precisando de uma pintura, né? Vocês olham e automaticamente vocês olham assim, meu Deus, abandonaram essa casa. Certamente não tem ninguém morando ali, porque a casa está com uma aparência de abandonada. Não estou falando de casa velha, não estou falando disso. Casa pequena, não estou falando nada disso. Estou falando daquelas casas que a gente olha assim, meu Deus, foi jogada as traças mesmo, sabe? Então a gente passa ali e a gente vê, nossa, aquela casa ali não deve ter ninguém morando mesmo. Essa casa está vazia. Aí depois, passa um tempo, tu passa de novo na frente daquela casa e aquela casa, tava lá pintadinha, gramadinho cortado, ela está ornamentada, como fala a palavra. Só que dentro dela, ela ainda está vazia. Ou seja, ela está habitável. Ela está habitável, mas está vazia. Quem vai morar ali? E é por isso que as nossas decisões, as nossas atitudes vão determinar quem faz morada na gente. Quando a gente é fraco para alguma... E eu não estou falando... Às vezes a pessoa tem um vício, tem um problema, ela precisa pedir ajuda, né? Não é só questão de fraqueza. Nem tudo a gente vai conseguir se livrar com a força do nosso próprio braço, né? Pela nossa decisão. Mas quando a pessoa ela tem um problema, seja com vícios, né, pornografia, prostituição e tal, e cada vez que ela cai, ela vai ficando pior, porque a casa dela está vazia e não houve habitação. Então, quem chegar ali vai habitar. Mas a casa a palavra fala que a casa estava ornamentada, estava bonita, estava limpa, sim, porque a pessoa buscou Jesus.
ou ela buscou Jesus, ou existe o caso, não, mas a gente nunca foi da igreja, a gente está sendo da igreja agora, né? Eu me converti depois da separação. Como eu falei, às vezes alguém orando, às vezes é uma decisão que a pessoa tomou. Gente, a gente não sabe o que se passa na cabeça das pessoas, né? Daqui a pouco é uma coisa que mentalmente essa pessoa estava sempre lutando contra. Já teve casos que pessoas falaram para mim, disseram assim, ó, eu sempre fiz o que a minha família queria, eu sempre fiz o que a minha mãe queria, agora eu vou viver o que eu quiser viver. Significa que ele já tinha um conflito na mente dele. E ele estava ali se segurando para ser uma pessoa do bem, digamos assim, né? E chegou o momento que ele chutou o pau da barraca, né? Então, quando tu nega os manjares, tu tem essa casa limpa. Quando tu vai para Jesus, quando tu vai para a igreja, essa tua casa é limpa, tá? Olha aqui, ó. Onde é que tá? E quando o espírito imundo tem saído do homem, anda por lugares áridos buscando repouso e não encontra. Então diz, voltarei à minha casa de onde saí, e voltando, acha-a desocupada, varrida e adornada. Então, quando esses espíritos malignos voltam para aquele corpo, a casa está vazia e limpa e adornada, tudo bonitinha. Só que não tem ninguém morando. O Espírito de Deus não está ali, está vazia. E aí eles conseguem tomar conta. Tá dando para entender? Tá dando para entender? Vamos lá. O que Mateus 17 fala? Ó, Mateus 17 confirma esse trecho de Mateus 12, tá? E Lucas 11 também fala disso. Mas Mateus 17 fala assim, eu vou contar toda a história para vocês entenderem. Ó. Quando chegaram à multidão, aproximou-se um homem, se pondo de joelhos diante dele e dizendo, Senhor, tem misericórdia do meu filho, que é lunático e sofre muito, pois muitas vezes cai no fogo e muitas vezes na água. Ou seja, né? Mas por quê? Demônios, olha só. E trouxe aos teus discípulos e não puderam curá-lo. Então, esse homem já tinha pedido ajuda para os discípulos de Jesus e os discípulos não conseguiram curá-lo. Olha só. E Jesus respondendo disse, ó geração incrédula e perversa, até quando estarei eu convosco e até quando vos sofrerei? Trazei-mo aqui. E repreendeu Jesus o demônio, que saiu dele, e desde aquela hora o menino sarou. Agora, Jesus expulsou os demônios e o menino sarou. A casa do menino está vazia e limpa agora. Por isso que os demônios foram embora, porque Jesus foi ali. Agora, se esse menino... Agora a palavra não continua, né? Não continua falando o que aconteceu com o menino 300 anos depois, né? Mas se o menino não fizer o voto dele ali de caminhar com Jesus, a casa vai ficar vazia e esses espíritos vão voltar. Mas lá no versículo 19 diz assim, então os discípulos se aproximaram de Jesus em particular e disseram, por que não podemos nós expulsá-lo? E Jesus disse, por causa de vossa incredulidade, porque em verdade vos digo, que se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte, passa daqui para colar, e há de passar, e nada vos será impossível. Mas esta casta de demônios não se expulsa senão pela oração e pelo jejum. Então, muitas vezes tem gente aí que tá brigando com o marido, tá discutindo com o marido, tá falando, meu Deus, mas tu não gostava disso, agora tu gosta, tu não gostava de fazer festa, agora tu gosta, porque tu tá levando a fulaninha para passear e tu não levava, e tu tá bebendo demais, tá discutindo com coisa que é espiritual. É jejum e oração para expulsar demônio. E fé, né? Porque aqui fala que a fé tem que ser do tamanho de um grão de mostarda. Vocês conhecem o grão de mostarda? Gente, hoje eu fui dar um remédio para a cachorrinha que ela fez uma castração, né? E um dos remédios é um negocinho desse tamanho. E o veterinário mandou eu dar 1
1,5. Gente, para cortar aquele negócio em meio, você não tem noção do sacrifício que é, porque o trocinho é muito minúsculo, é um trocinho muito pequeno. E ele quer que eu dê 1,5 pro bichinho, tá? 1 grão de mostarda é menor do que aquilo. Então, Jesus está dizendo que se a tua fé for muito pequena, muito pequenininha, mas se tu não duvidar, tu vai ter poder para expulsar esses demônios através do jejum e da oração. Os discípulos deles não conseguiram ajudar aquele menino porque não tiveram fé e não estavam em jejum, provavelmente, porque ele falou do jejum, né? Vamos lá, então, o que diz... primeiro, agora eu vou ter que abrir a Bíblia aqui, gente. Me perdoem, porque eu estava fazendo uma coisa e... 1 Coríntios 6,19.